Depois que eu compartilhei com vocês o meu template para estudantes, vocês me pediram muito um template para universitários. E no contexto de cursos de nível superior, como graduação e pós-graduação, é importante que o estudante não só se organize, que faça gestão de conteúdo, do conhecimento envolvido, mas que também realize a documentação de processos. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o meu template Notion para acadêmicos, como sendo aí uma possibilidade para estudantes universitários. Então, vamos lá do começo. Aqui em cursos, está no plural, porque justamente a gente vai poder organizar aqui mais de um curso, Então, por exemplo, a gente vai poder tanto criar cursos aqui pelo botão novo, tradicionalmente, da database, como também eu já configurei um botão aqui, para trazer a página desse novo curso. Então, por exemplo, aqui, pensando na minha graduação, aqui a gente tem algumas propriedades, que eu deixei aqui a maioria oculta, porque a gente só vai precisar visualizá-las, no momento de preenchê-las. Depois a gente já pode deixar assim, ocultas. Então, aqui a gente tem aqui uma carga horária total. Então, estou colocando aqui um exemplo, tá? E aqui a gente tem a carga horária obrigatória e a carga horária eletiva. A maioria dos cursos é organizada dessa forma. Esse progresso é baseado justamente no alcance dessa carga horária total, então à medida que a gente vai registrando novas disciplinas, a gente vai aqui chegando mais próximo, dessa meta. A gente pode marcar a data de início e de conclusão do curso, posteriormente. Esse status aqui é automático, à medida que a gente vai alimentando o template com disciplinas e projetos, desse curso. Aqui também a carga horária atual, também é atualizado automaticamente, bem como a quantidade de disciplinas e projetos. A gente tem aqui um espaço para certificação e ainda um botão para arquivar. E a gente vai ter um espaço para visualizar todos os cursos arquivados também. Então, aqui a gente tem um espaço para fazer upload da ementa do curso, pode ser um arquivo em PDF, por exemplo. E aqui a gente já pode inserir as disciplinas e projetos relacionados a esse curso. Então, disciplina, por exemplo, a gente pode já atualizar aqui, ó. A gente pode selecionar aqui o semestre, A gente pode alterar o status para em andamento, assim que iniciar. E também o tipo, se ela é eletiva ou obrigatória, justamente porque a gente está fazendo essa contagem, aqui em cima. Então, essa é uma visualização rápida, dos dados da disciplina, mas eu vou mostrar com mais profundidade lá na área de disciplinas, que a gente também pode acessar abrindo, a página da disciplina. Mas eu vou lá. E aqui a gente já vê, ó, essas possibilidades, que a gente pode também abrir essa página. E ela está também com um template configurado. Então, inicialmente, a gente pode aqui inserir o nome do professor, um contato, de e-mail, outras informações vocês podem adicionar. Todas as tarefas relacionadas a essa disciplina vão aparecer aqui. Todas as notas de aula, todas as leituras, os projetos e também as revisões vão aparecer na página da disciplina. E aqui na área de disciplinas, a gente ainda pode tanto visualizá-las por status, organizada ainda por semestre, quanto também a gente pode criar novas disciplinas, registrá-las aqui a partir desse botão. Então, quando eu clico, eu também tenho já aquela visualização, ó, em que eu posso já preencher as demais propriedades por aqui. Então, eu vou colocar aqui outra disciplina, e aqui eu vou selecionar o semestre, o curso, lá como eu criei já diretamente do curso, eu não precisei selecionar o curso. Aqui eu já preciso, Posso selecionar aqui o dia de início e depois a data, de conclusão dessa disciplina, o tipo, se ele é obrigatório ou eletiva, e também a carga horária. No caso de obrigatório, a gente tem aqui 60 horas, por exemplo, Esse espaço aqui do Drive é para a gente colar aqui o link de alguma ferramenta de armazenamento. Mostrei para vocês em vídeos anteriores como fazer isso, E aqui, por exemplo, o Drive, mas pode ser um link de Dropbox, de OneDrive, que seja onde vocês vão poder organizar uma pasta só para essa disciplina, E aqui vocês vão ter um acesso rápido a ela. Então, depois que eu preenchi, eu vou ocultar, E como vocês já viram aqui, toda a estrutura da disciplina. E a gente vai para a tela inicial. A gente já tem um curso cadastrado e já tem as disciplinas. Então, a gente já tem aqui até um progresso, um resumo relacionado a esse curso com esse progresso, e a quantidade de disciplinas e de projetos. Aqui em projetos, a gente vai ter aqui algumas coisas interessantes, Eu estou considerando o projeto tudo aquilo que a gente for realizar e que tenha um prazo mais curto do que a duração do próprio curso.
Então, aqui nos templates, a gente pode ver alguns exemplos. Então, é um projeto, a escrita, né, do trabalho de conclusão de curso, né, que vai ter um prazo ali inicial e final menor do que o curso. A gente pode ter ali a escrita de artigos, a atuação em monitoria, né, a atuação em grupo de pesquisa. Então, a gente vai ter diferentes tipos, né, de projeto. Então, inicialmente, a gente já pode aqui, né, criar um novo projeto. No caso de um grupo de pesquisa, por exemplo, para quem não participa de grupo de pesquisa, participa de algum grupo de extensão, né, algum projeto de extensão, pode também se encaixar aqui, né, nesse caso de projetos. E aí, por exemplo, aqui no caso de artigo, a gente tem um template também já configurado, né, com a estrutura da escrita, simplesmente com algumas das etapas, para a gente ir acompanhando o progresso de escrita. Né? Então, aqui a gente pode atualizar o status e também esse progresso, né? Como em construção, enviado, devolvido com sugestões, finalizado. E aí a gente tem aqui embaixo ainda todas as referências, ou seja, todas as leituras feitas, né, que estão relacionadas a esse projeto. Então, a gente precisa também selecionar o curso, né? O semestre, né? E aí a gente pode ainda até inserir a certificação. O link da pasta, né, desse projeto e também uma opção para arquivamento, né? E aqui a gente pode visualizar os projetos por status e também por semestre. No caso do projeto de conclusão de curso, né? Aqui da escrita desse trabalho, seja uma dissertação, seja uma tese, tá? Basta renomear aqui esse título. A gente tem aqui também, né, um template relacionado à orientação, à linha de pesquisa, e aqui podem ser adicionadas outras informações, né? A estrutura também acompanhando esse progresso, né? Aqui com a data da última edição dessa etapa do trabalho, né? Podem ser também adicionadas outras etapas, as referências e ainda todas as anotações de orientação, né, vão estar aqui presentes na página do projeto, né, do trabalho de conclusão de curso. Aqui em leituras, a gente consegue ver as leituras por status, por projeto, por disciplina, né? E aqui, vou deixar aqui atualizado. Posso aqui criar tags com palavras-chave relacionadas à temática desse artigo, por exemplo, né, o prazo de leitura. Posso aqui também selecionar uma disciplina ou um projeto relacionado, né? Então, no caso do trabalho de conclusão de curso, ele vai estar relacionado aqui, a um projeto, né? E a gente pode também colocar aqui o link desse material. Então, a gente pode tanto adicionar por aqui essa leitura, quanto aqui em nova leitura. E aqui a gente consegue visualizar também, né, o template estruturado para a leitura, né, de artigos, essa leitura acadêmica. É um template simples para a gente poder organizar aí essas leituras. E aqui em tarefas, a gente tem uma pré-visualização também rápida lá na tela inicial. Aqui a gente pode criar essas tarefas e também visualizá-las em mais detalhes. Então aqui, por exemplo, sei lá, estudo individual, né, aqui para o dia 19. O tipo é uma lista de exercícios que eu vou ter que fazer. Vou selecionar aqui a disciplina, né? E aí a gente tem mais informações sobre esse prazo. Aqui a gente vê as tarefas concluídas e mais detalhes a gente tem na tela inicial. Mas aqui em pesquisa, a gente vai ver tudo relacionado à escrita acadêmica. Então, tanto o trabalho de conclusão de curso vai estar disponível aqui em pesquisa, né, quanto também os artigos organizados aqui por status, para que a gente possa fazer esse acompanhamento aqui de forma rápida. Então, selecionou a página, ela vai abrir normalmente e a gente consegue fazer, né, esses registros. Então, essa foi essa primeira etapa, né? Aqui a gente pode ver que a gente tem uma tarefa para os próximos dias, né? Aqui o dia 19. No entanto, se a gente alterar aqui a data, para hoje, ela vai estar aqui disponível. E ainda se eu alterar o tipo dela para, por exemplo, uma prova ou uma revisão, ela vai estar aqui presente na minha área de lembretes. Então, aqui em cursos eu tenho um resumo do curso, né, visual, rápido. E aqui em lembretes também, né, essa informação aqui para me lembrar de realizar essa tarefa. E está aqui disponível todos os pendentes. Mas eu posso também, né, adicionar um filtro para ver só os lembretes com a data desta semana, né? E aí eu posso também fazer esse tipo de organização, né? Então, aqui eu posso, se essa tarefa, né, estava com a data ali anterior ao dia de hoje, né, ou seja,
ela está aqui em atraso, já que ainda não foi concluída, eu posso clicar aqui, ó, nesse botão de reagendar tarefas atrasadas e ele vai trazer as tarefas atrasadas para o dia de hoje. Então, aqui eu consigo visualizá-la. E para que eu possa concluir, se eu quiser concluir mais de uma tarefa, né, ao mesmo tempo, eu posso clicar aqui nesse botão e ele vai concluir todas as tarefas. Como ela já foi concluída, ela some aqui da minha tela inicial, né, trazer essa visualização limpa aqui, e ela vai estar disponível ainda aqui na lista de tarefas concluídas. Então, a gente não perde esse registro, né, que é importante. Então, aqui a gente vai observar algumas coisas relacionadas ao que a gente criou lá em cima. Então, vou deixar aqui revisão por último e a gente vai ver os demais. Por exemplo, monitoria, a gente vai visualizar aqui apenas se a gente criar lá em cima algum projeto, né, com a tag de monitoria. Então, você vai poder acompanhar por aqui, né, como também grupo de pesquisa. Também é criado lá como um projeto. E aqui a gente vai visualizar projetos que são criados, né, relacionados aqui a grupo de pesquisa. Então, vai estar aqui embaixo. E aqui em cima é a nossa agenda, é o registro aqui de anotações relacionadas a encontros do grupo de pesquisa, por exemplo, né, que seria feito aqui no nosso calendário, né? Com relação a eventos também. Então, deixa já eu criar aqui, por exemplo, grupo de pesquisa, né? Foi aqui um encontro relacionado, então eu posso alterar o tipo, já fica configurado aqui como grupo de pesquisa. Esse é o projeto selecionado, né? E aqui a gente tem ainda algumas opções nesse template. E aqui na frente a gente vai ter uma pré-visualização, né, com essas informações. Digamos aqui, por exemplo, que amanhã eu tenho a orientação. Então eu seleciono o template, né, e aí a gente tem essa estrutura aqui para fazer essas anotações. E isso vai estar relacionado ao meu trabalho de conclusão de curso, né? E aí a gente visualiza aqui. Além disso, eu posso ter aqui uma aula, né, nesse dia, então, notas de aula. Posso renomear aqui com o título da aula, o número da aula, né? Posso fazer essa contagem. E aí a gente seleciona a disciplina, né? Foi uma aula aqui de lógica, por exemplo, e eu tenho também um template estruturado. E além disso, vai ter aqui um congresso, por exemplo, então evento, né, de matemática, que vai começar aqui nesse dia e vai terminar no dia 25. E aí eu tenho aqui o template, né, e em eventos eu vou ver justamente tudo que estiver com essa tag de eventos. Então aqui eu consigo visualizar, né, as páginas e em uma visualização de timeline ter aqui essa noção rápida, né, do prazo, né, de realização. Além de evento e grupo de pesquisa, a gente tem aqui a nossa wiki, né? Vou até voltar aqui para a tela inicial, porque aqui eles vão trabalhar juntos, né? Essa parte aqui de wiki recursos e essa área aqui de captura, né? Já mostrei para vocês como configurar o Web Clipper do Notion, né? Para a gente salvar aqui links ou páginas da web rapidamente aqui no Notion para a gente ver depois ou simplesmente registrar de alguma forma. E aqui a gente vai poder fazer essa captura. Em Wiki, a gente vai aqui criar temáticas do nosso interesse. Então, aqui, por exemplo, vou clicar aqui em novo tópico para a gente ter acesso ao template. E aqui a gente vai ver todos os recursos e todas as notas que a gente capturar, que a gente criar, né, relacionada a esse tópico. E aqui a gente vai ter a contagem de materiais. Por exemplo, eu tenho aqui a calculadora 3D do GeoGebra que eu acesso com frequência. Então, eu posso salvar esse link lá nos meus recursos, né, relacionados ao tópico GeoGebra. Então, aqui, clicando no Web Clipper, eu vou poder selecionar aqui qual é a database que eu quero, né? E aqui o título eu posso deixar desse jeito e clico em salvar. Então, ele já vai vir para cá. E aqui eu posso selecionar um tópico, né? E também o tipo, se é um recurso ou uma anotação, por exemplo. Nesse caso é um recurso. Então, assim que eu seleciono, ele sai da minha caixa de entrada e vai para a aba de recursos, né? E como é um recurso que eu já conheço, eu quero salvá-lo, né, aqui na minha coleção de recursos, então eu vou confirmar aqui, né, essa revisão. Então, eu vou poder acessar esse recurso tanto aqui em Wiki, né, selecionando o tópico relacionado, ele vai estar aqui como recurso, né, quanto diretamente pela página de recursos, né, que a gente pode salvar recursos que não estejam relacionados necessariamente a algum tópico. E com relação a recursos, a gente ainda pode favoritá-lo, e aqui eu deixei bem simples, só com essa checkbox aqui, para que a gente possa acessá-lo rapidamente, sempre que a gente quiser, logo aqui na tela inicial. Então,
um recurso aqui que eu utilizo bastante, eu vou deixar ele salvo, favoritado aqui, e aí eu posso simplesmente clicar aqui no link, né, e ser direcionada para essa calculadora. Então, esse recurso é um recurso focado em captura, né, para a gente não perder nada, principalmente substituindo essa questão de favoritar as páginas, né, e nunca mais visitá-las, e aqui a gente consegue ter, né, um pouco mais de controle. Então, a gente já viu aqui embaixo, só falta agora revisão. Aqui em revisão a gente tem uma automação simples, só para sinalizar para a gente a próxima data de revisão. Então aqui eu vou clicar em novo e vou colocar aqui algum título, por exemplo aqui valores booleanos, né, que é relacionado à disciplina de lógica, e aí eu quero fazer uma revisão, que nesse caso eu vou enumerar aqui como sendo a primeira revisão, né? Então vou marcar aqui a data de hoje, a data dessa revisão. E depois que eu realizá-la, eu vou marcar aqui a duração, então só para eu ter esse registro, né, totalmente opcional. Então se eu quiser aqui marcar que eu fiz uma revisão aqui em 30 minutos, né? Depois disso eu vou vir aqui em status e avaliar, né, o meu nível de domínio com relação a esse tema. Então eu posso aqui, né, simplesmente caracterizar como difícil, como ok, né, assim, tranquilo, mas gostaria de ter mais confiança, e aqui quando ele se tornar fácil. Né? Então, a gente tem esses 3 níveis básicos. E aí, quando eu selecionar difícil, ele já vai indicar aqui, né, a data da próxima revisão, mais recente do que se eu marcar fácil, por exemplo. Né? Eu vou poder revisar aqui depois de um tempo a mais. Né? No entanto, depois que eu já estiver confiante, né, simplesmente eu posso marcar aqui a opção dominado. E aí ele sai dessa tela inicial e vai vir para cá. E aqui a gente tem um prazo ainda maior, né? E depois que eu não quiser mais revisar, simplesmente eu posso arquivá-lo, né? E ele some aqui da minha tela. É uma forma simples da gente fazer esse tipo de organização. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma revisão, né, de Matemática Básica 1. Eu vou selecionar aqui a revisão, revisei hoje, né, 30 minutinhos, e ainda achei difícil. Então, dia 19 eu vou precisar fazer uma nova revisão. Então, para que eu não precise acessar a página de revisão para analisar aqui essas datas, o que é que a gente vai fazer para lembrar de fato realizá-la, né? Eu tenho aqui um botão para a gente agendar a próxima revisão. Então, assim que eu tiver aqui esse dado final, né, eu venho aqui em agendar a próxima revisão. Vou marcar a data, dia 19. E aqui, ó, revisar funções, por exemplo. Seleciono a disciplina. Né? E aqui a gente já vai ter esse prazo configurado, bem como o curso também. Então, o que esse botão fez foi adicionar um lembrete para mim. E aí a gente vai poder ver tanto aqui na área de lembretes, né, como aqui na área de tarefas. Então, nos próximos dias eu já sei aqui, ó, que tem uma revisão, né, para o dia 19. Aqui no modo foco a gente vai visualizar todas as tarefas do dia. Né? E a gente tem também aqui um widget de Pomodoro para a gente marcar, né, esse tempo aqui dedicado a essas tarefas. E aqui embaixo eu coloquei também um widget para quem gosta de estudar ouvindo algum som, né, de natureza. Aqui vocês podem dar o play, né, e selecionar aqui alguns tipos aqui de sons, como de chuva, ondas, vento, de fogo, né, de pássaros. E aí ele vai reproduzir também automaticamente aqui, diretamente do Notion. E aqui em arquivo a gente vai ver, ó, as disciplinas, os projetos e os cursos, né, que normalmente serão arquivados um por um, né, à medida que a gente vai avançando no curso e até a gente arquivar finalmente o curso aqui embaixo. E assim a gente consegue ter, né, uma organização básica, né, de conteúdo e também da documentação de processos, né, dedicados aí a um curso de graduação, de pós-graduação, mas que essa ideia também pode ser, né, explorada em outros sentidos, né, que não necessariamente tem essa estrutura acadêmica, mas você pode organizar essas etapas. Então, assim como os demais templates, essa é apenas uma possibilidade, né, uma estrutura básica que daqui a gente pode ir adaptando às nossas necessidades. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Estou ansiosa para saber o que vocês acharam desse template e espero que ele seja de grande ajuda, né, em um momento em que a gente tem tanta informação, né, para gerir e organizar, como em um curso de nível superior. Até o próximo vídeo.